Ok. Então, boa noite. Sou Giovanni Paulino, sou aluno do 8º período do curso de Educação Física na Universidade de Itaúna, em Minas Gerais. E hoje, junto com meu colega Henrique, nós vamos bater um papo rápido aqui com a Silvia Boaventura, que é coordenadora técnica da White Cycling, uma empresa que fornece consultoria e cursos na área do ciclismo indoor. Henrique, por favor, se apresente e depois a Silvia se apresenta para a gente. Boa noite, Silvia. Boa noite, Giovanni. Meu nome é Henrique de Pádua. Estudo lá na Universidade de Itaúna e também estou no 8º período do curso de Educação Física. E a gente está aqui para fazer esse trabalhinho. Agradeço também já a presença, né, da Silvia. E vamos lá, né? Fazer as perguntinhas. Vamos Silvia, lá. Pode se apresentar para a gente. Fala um pouco do seu perfil profissional, acadêmico, e o que te levou para esse lado do ciclismo indoor. E explica um pouco para a gente sobre a White Cycling também, a empresa. Beleza, boa noite. Então, Giovanni, boa noite, Henrique. Então, eu sou formada, a minha primeira graduação foi física. Eu sou formada em física também, já fui professora de física, inclusive. Mas eu sempre tive interesse na área de esporte. Já fui atleta de voleibol, atleta de ciclismo. E eu sabia que um dia, mais cedo ou mais tarde, eu ia, né, me voltar para a área do esporte mesmo. Logo depois que eu formei em física, eu fiz educação física, fiz o bacharelado em educação física. E depois eu fiz mestrado em ciências do esporte, especificamente na área de treinamento esportivo. E meu trabalho de mestrado também é na área de controle de carga de treinamento. Então, pelo meu histórico, né, o histórico que eu tenho no ciclismo, sempre fui muito apaixonada pelo ciclismo. Eu já tinha antes de criar o White Cycle, eu já tinha participado de algumas formações de treinadores. E um belo dia eu resolvi criar, né? Eu sempre tive assim sempre acreditei muito, sempre tive uma forma, na verdade, de acreditar sobre treinamento de ciclismo e gostaria muito de aplicar isso no ciclismo indoor, entendeu? Sempre foi interesse meu. E aí eu resolvi criar o White Cycling. E a gente está aí hoje com essa empresa, né? A gente forma treinadores, dá cursos, não só em Belo Horizonte, mas como em Minas Gerais também. Queremos expandir para o Brasil. Tem uma equipe de treinadores que são credenciados na metodologia, o White Cycling. E aí, a nossa missão aí é entregar, né, um treinamento de muita qualidade, né, para os nossos clientes de academia. Com muita seriedade, não só a questão do lazer, né, mas também a questão do treinamento mesmo levado a sério. Isso, bacana. Há quanto tempo que você já tem a empresa? Vocês trabalham com essa metodologia? A White Cycling foi criada em 2017, em janeiro de 2017. Bacana, 3 anos já. 3 anos. Isso. E no caso, Silvia, vocês costumam utilizar qual fundamentação científica, até pelo seu histórico mesmo acadêmico, parece ser bem voltada para essa questão tanto do controle e tudo, mas o que vocês usam de fundamentação científica para respaldar esse processo dos cursos mesmo, a tomada de decisão de vocês como empresa e também como profissional da educação física? Bom, primeira coisa é o seguinte, o ciclismo indoor, ele é um treinamento como qualquer outro. Então, por exemplo, você pega a musculação. Musculação é um treinamento, você tem que prescrever o treinamento, né? Você tem as variáveis do treinamento que precisam ser manipuladas, né? E no ciclismo indoor a gente acredita da mesma forma. Existem várias variáveis que a gente precisa manipular, né, para poder elaborar um treino de ciclismo indoor, né? E isso é muito importante porque geralmente essas modalidades de academia, né? O pessoal chama de ginástica de academia, elas são muito levadas só para o lado da diversão, para o lado do divertimento, da animação, né? E muitas vezes fica esquecida a parte científica, né?
Porque, na verdade, nós somos treinadores. Se nós somos treinadores, se nós somos formados em educação física, a gente tem um conhecimento que a gente precisa aplicar, né? E por trás de todo o treinamento existe uma ciência, né? Por trás do treinamento da musculação existe uma ciência, por trás do treinamento do ciclismo existe uma ciência, né? E nós precisamos, inclusive, né, honrar a nossa profissão nesse aspecto, porque, infelizmente, a gente sabe que existem algumas pessoas que banalizam muito, né? Não levam a seriedade da profissão. E a Wide Cycling, uma das características, né, é que a gente se baseia muito na questão científica para poder prescrever o treinamento. Todos os nossos protocolos de treinamento são validados cientificamente, entendeu? Então, a gente não faz nada que não seja respaldado pela ciência, né? Em todos os aspectos. Isso é bacana porque a gente vê que hoje em dia, principalmente, todo mundo quer ter um pouco de participação achando que é treinador. E o que diferencia a gente justamente é o conhecimento científico. Se a gente não aplica, não traz isso para ser um diferencial nosso, a gente passa a ser só um sacador, vamos dizer assim, como Exatamente. pessoa que tem por aí. Exatamente. Por exemplo, no ciclismo indoor, a gente trabalha com música, né? A gente usa a música para treinar. Então, o conhecimento de um treinador de ciclismo indoor, ele é multifatorial. Ele depende de vários aspectos. Não só, quer dizer, depende do conhecimento de música, depende do conhecimento de fisiologia do esforço, depende do conhecimento do treinamento esportivo, né? Depende da capacidade de comunicação, né, do treinador, que é muito importante durante um treino de ciclismo indoor. Então, assim, o problema todo é que, infelizmente, as pessoas levam só para um lado, entendeu? Tipo assim, algumas pessoas pensam que é só entender de música que é suficiente para subir em cima de uma bicicleta e ministrar um treino. Na verdade, não é assim. Como eu falei desde o início, existe uma ciência por trás disso, né? E nós, como profissionais de educação física, a gente precisa honrar essa ciência, que a nossa função é essa, né? Porque senão seria muito fácil. Eu costumo brincar da seguinte forma: se conhecimento sobre música, só sobre música fosse suficiente, a gente colocaria um DJ renomado dentro de uma sala de ciclismo indoor. Colocou a Loki, né? E pronto, estava resolvido o problema, né? Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Infelizmente, algumas pessoas acreditam que seja assim, não encaram a coisa com a seriedade que precisa ser encarada, um treinamento como qualquer outro, né? E aí, isso é um dos fatores, né, que contribui muito com a desvalorização da profissão, né? Quer dizer, o próprio profissional, ele não valoriza os conhecimentos importantes da área dele, entendeu? E você pode reparar, geralmente são esses profissionais que reclamam depois que a profissão não dá dinheiro, né? É desvalorizado. Na verdade, depende de cada um, né? Depende de cada um de nós fazer cada um faz valer sua a parte, pena. né? Fazer, exatamente. Foi Então, bacana. assim, a nossa linha é essa. A gente entende que entender de música é importante. Um treinador de ciclismo indoor que utiliza a música para treinar, entender de música é importante? Extremamente importante, mas não é só isso. Tem que entender de música, tem que entender de treinamento, tem que entender de fisiologia, tem que ter uma boa comunicação, né? E outros fatores, né? Que a gente não vem ao caso aqui agora. Mas a palavra multifatorial, ela deve ser bem evidenciada, né? Na metodologia Wide Cycling. Bacana. E no caso, Silvia, como que a introdução de uma pessoa no esporte e quais benefícios que o ciclismo indoor pode trazer para a saúde do praticante? Bom, qualquer pessoa saudável pode praticar o ciclismo indoor. Qualquer pessoa, de qualquer idade, né? Eu não recomendo, né, a prática do ciclismo indoor para uma pessoa que tem alguma alteração cardiológica séria, alguma cardiopatia, né? Obviamente, eu não posso, não tenho nem autoridade para recomendar, né? Mas quando a pessoa é saudável, né, sem muitos problemas, né, relacionados com da parte cardiológica ou a parte também osteomuscular, a pessoa pode praticar sem problema nenhum, não importa qual que é a idade dela. A gente tem uma restrição só com relação à idade, em relação a crianças, né? Geralmente, crianças menores de 12 anos não devem praticar, até porque não alcançam o pedal da bicicleta. A bicicleta é grande para elas. Mas a partir do momento que
que a criança ou adolescente já consegue pedalar, já consegue alcançar o pedal da bicicleta, já pode participar dos treinos normalmente, tá? Com relação às adaptações, né, fisiológicas que podem vir com o treinamento, bom, primeiro é importante dizer o seguinte, a prática tem que ser regular. Não adianta, por exemplo, o sujeito começar a participar de um treino hoje, passar uma semana sem treinar, depois na outra semana participa de mais um, depois fica mais 2 semanas sem treinar, aí realmente não vai ter efeito nenhum, né? E reclama, né, Mas, da metodologia, né? e depois reclama, depois não adianta. Né? Tem que ter regularidade. Toda atividade física para surtir efeito tem que ter regularidade. A gente tem as adaptações cardiovasculares, né? Melhora do condicionamento cardiovascular, melhora do consumo máximo de oxigênio, melhora da resistência aeróbia, né? A gente tem aumento de força de membros inferiores, né? Diminuição, né? Melhora da composição corporal, né? Dependendo da alimentação da pessoa, né? Se for uma alimentação adequada, ela pode ter uma redução do percentual de gordura, né? Enfim, a prática, né? Na verdade, o ciclismo indoor, os benefícios, né, são todos relacionados à prática esportiva relacionada a ciclismo ou a corrida. Na verdade, as adaptações são bem parecidas. Bacana. A gente até estava comentando, eu e o Henrique, que a gente viu no próprio perfil da White Cycling, que parece que é tipo uma aula, e estava falando sobre controle da carga, como que seria feito durante a aula. Era até um questionamento que vocês tinham colocado para o pessoal, se seria através dos watts, seria alguma coisa do tipo. Você poderia falar para a gente como que vocês costumam, assim, qual que as formas mais práticas, vamos dizer, de fazer esse controle da carga durante uma sessão qualquer, que vocês indicam também durante os cursos para os treinadores. Lógico que isso fica muito a cargo do treinador mesmo decidir, mas assim, qual que é a visão de vocês em relação a essa parte do treinamento? Existem as recomendações, né, da metodologia. Bom, a gente tem 3 tipos de controle, né? Assim, falando da literatura, a gente tem 3 tipos de controle: o controle direto, o controle operacional e o controle, esqueci o nome do último controle, periódico, lembrei, acho que é o periódico, é isso mesmo. Quando você tem, no ciclismo indoor, a gente realiza o controle direto, é recomendado realizar o controle direto. O que é o controle direto? É aquele controle que você faz durante o treinamento. Por exemplo, você vai prescrever um treinamento por meio de zonas de frequência cardíaca, né? Aí tem um trecho lá, olha, gente, pessoal, essa aqui é a zona 2, essa aqui é a zona 3, aí realmente tem esse controle, a pessoa leva um monitor de frequência cardíaca para poder verificar se a pessoa está na zona que o professor está determinando, entendeu? Esse é o controle direto, que é feito durante o treino, né? Agora, a gente usa a frequência cardíaca? Usa. A gente usa a frequência cardíaca como uma ferramenta para o controle lá do treinamento. Mas existe também a potência, que hoje em dia vamos dizer assim, o que tem de mais top no ciclismo é o controle direto por meio da potência. A gente utiliza também, a gente recomenda a zona de potência, né? A gente sabe que, como é uma ferramenta muito cara, né? Você pode contar nos dedos as academias aqui de Belo Horizonte que trabalham com potência. Realmente são muito poucas. Se tiver umas 6, 7, é muito, entendeu? Que realmente é um equipamento muito caro, né? Como eu falei, é o que tem de mais top no mercado. E por ser mais top, né, com certeza vai ser mais caro. Quando a pessoa não tem a potência, né, como é que fala? O aparelhinho chama potencímetro. Quando a pessoa não tem um potencímetro na bicicleta, a gente recomenda o controle direto por meio de frequência cardíaca, né? E se a pessoa não tem nem monitor de frequência cardíaca, aí a gente utiliza a percepção subjetiva de esforço, né? Para poder fazer o controle, né, da carga de treinamento durante o treino, entendeu? O importante é não deixar de usar alguma ferramenta. Alguma ferramenta para controle de carga você tem que usar. Você não pode fazer o treino sem ter acesso, né, a esses dados, né? Porque, na verdade, a gente prescreve o treino por meio de zonas, né? As zonas de treinamento. Então, a gente precisa verificar se os alunos realmente
se eles estão na zona de treinamento que a gente está sugerindo. Bacana. Tá? Agora, então tem esses 3, né? A percepção subjetiva de esforço, a frequência cardíaca e a potência. A potência é o mais top de todos. Agora, o conceito... A gente faz também o controle periódico. O controle periódico é aquele que a gente faz de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, por meio das avaliações físicas nas academias, né? A White Cycling, inclusive, ela tem a gente recomenda fazer esse controle periódico por meio de teste de desempenho. A gente tem um teste de desempenho que é validado pela literatura que a gente utiliza, e durante esse teste a gente coleta algumas variáveis para poder fazer comparação entre o pré-treinamento e o pós-treinamento. Por exemplo, a gente coleta o limiar funcional de potência, que é uma variável mecânica para quem trabalha com potência. A gente coleta velocidade média, distância, né, frequência cardíaca, né, tudo isso para poder fazer para verificar se o treinamento está sendo eficaz, né, e mostrar para a pessoa né, depois ela vai ter os dados pré e os dados pós, né, treinamento, pós aquele período, né, de treinamento, pós aquele período, e a pessoa, o próprio aluno, o próprio cliente, ele vai poder verificar que ele melhorou, né, com o treinamento, ou seja, o treinamento foi eficaz, entendeu? Esse é o controle periódico. Agora, existe o controle operacional, que é aquele que a gente, geralmente, ele é mais feito com atletas, né? A gente não, em academias, a gente não implementou o controle operacional ainda, que é aquele controle que a gente verifica o estado do sujeito antes dele realizar o treinamento. Quer dizer, será que esse cara está recuperado do último treinamento que ele fez? Se ele estiver recuperado, será que eu vou poder aplicar? Qual carga de treinamento que ele vai poder fazer aqui hoje, que eu vou poder aplicar hoje? Né? A gente ainda não executa isso em academias, tá? Mas com atletas é extremamente recomendado. Tá Até bom? para saber mesmo se ele tá apto mesmo ou se a recuperação foi suficiente, né? Exatamente, porque se você aplicar uma carga de treinamento quando o sujeito não está recuperado, né? Dependendo dessa carga, você pode deixar o sujeito a lesões, né? A pessoa sujeita a lesões, né? Agora, por outro lado, se o sujeito está recuperado, se você também aplicar uma carga de treinamento débil, não vai ter efeito nenhum, né? Então, você tem que saber direitinho o estado dele para saber qual que vai ser a sua conduta ali naquela sessão. Bacana. Ok? Henrique, você tem alguma pergunta a mais para fazer para a Silvia? Não, ficou bacana. As perguntas que já fizeram já. É isso. Silvia, realmente era mais um bate-papo rápido a respeito do ciclismo indoor, a respeito da White Cycling e da sua maneira de atuar como profissional, seu histórico acadêmico, para a gente trazer um pouco do interesse do pessoal para a modalidade, para a gente conhecer ela um pouquinho, começar a pesquisar sobre essas zonas de treinamento e tudo, começar a dar uma olhada em relação a tudo isso que existe acerca do ciclismo e que a gente tem pouco contato ainda, mas por questão, às vezes, mais, vamos dizer, pessoais mesmo. Você vê que hoje em dia o pessoal volta muito para o lado da musculação e outras práticas ficam de lado um pouco. Então, a ideia é justamente isso, trazer o interesse para essa modalidade e, às vezes, quem sabe, de uma sala aí, que a gente tem vários alunos, sair 1, 2 ou 3 que tenham interesse em trabalhar com isso futuramente. Pode falar, por favor. É muito importante, sabe? Já que provavelmente você deve mostrar esse vídeo para outros colegas, é muito importante que você saiba o seguinte, o ciclismo indoor não é brincadeira, é um treinamento como qualquer outro, né? E como tal, você precisa entender a ciência do treinamento que tem por trás disso, né? O ciclismo indoor não é só fazer firula, não é só animar a plateia, né? A gente precisa levar a coisa com muita seriedade se a gente quiser realmente ser valorizado profissionalmente. Do contrário, não adianta reclamar depois, né? Com certeza. Isso tem que levar com seriedade tanto a modalidade que fez escolha e a profissão, porque eu acho que isso que a gente carece, principalmente agora, né? A gente tem que fortalecer mais ainda a profissão. Principalmente embasar cientificamente, né? Qualquer modalidade que a gente escolher para trabalhar, né? Exatamente. Sempre se embasar
se basear na ciência, sempre. É o que é a segurança que a gente tem. Uma pessoa que não se baseia na ciência, né, na literatura, né? Uma pessoa que não se baseia na ciência durante a prática profissional é uma pessoa que não tem muita credibilidade, entendeu? A gente precisa basear sempre na ciência, porque é o que nos dá a segurança, né? Ok? Certinho. Silvia, gostaria de te agradecer pelo tempo que você disponibilizou para conversar com a gente, pela forma que você explicou também. Acho que ficou bem claro, tanto para mim quanto para o Henrique, em relação a toda a forma que a White trabalha, que você trabalha. Isso é bem interessante. A gente vai apresentar esse vídeo para o João, como você tinha pedido também. Vou disponibilizar para você uma versão do vídeo. Assim, a gente vai pegar essa entrevista e provavelmente a gente deve tirar alguns trechos mesmo para poder a gente encaixar no tempo. Aí a gente deve mostrar essa versão e também te passa essa versão completa, certinho? Muito obrigada, fico agradecida. Precisando é só chamar, tá, gente? A gente pode colocar no YouTube também, se você não importar também. Pode colocar no YouTube, pode deixar aberto, não tem problema nenhum, tá bom? Ah, não, bacana. Obrigado. Tá joia? Certinho. Foi um prazer conversar com vocês também e depois vocês vão lá conhecer mais a White Cycling, tá? Vai lá nas redes sociais. A gente está com um projeto bacana agora, vocês vão saber em breve, tá? Em breve vai ser lançado aí, vai ser muito legal. Tá bom? Certeza. Vamos continuar seguindo lá. A gente não dispensa, não. Tá joia. Obrigado. Obrigado. Por nada, às ordens. Um abraço.